Bem-vindos a mais um episódio do Pod Plástico. Hoje nós temos a honra de receber Ricardo Cruziol, é o mago dos polímeros. Uma breve descrição: é considerado o maior especialista em polímeros do Brasil, com vasta experiência no mercado plástico, conhecimento aprofundado em poliuretano e uma presença pioneira na criação de conteúdo online sobre o setor. Um profissional que desmistifica o plástico e inspira. Ricardo, muitíssimo obrigado por disponibilizar o seu tempo, estar aqui com a gente no Pod Plástico. Seja muito bem-vindo e, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Obrigado, Rui. Eu que agradeço a abrir o espaço aqui para a gente bater um papo, né? A gente vai fazer bastante coisa interessante hoje aqui. E uma honra também participar, né, dessa iniciativa. Como você falou, eu já tenho uma atuação na indústria do plástico há mais de 30 anos como profissional dessa indústria. Tá ficando velho, hein? Pois é, que o cabelo aqui já caiu, nem branco ficou, né? Mas a barba não deixa mentir. Mas a coisa de uns 10 anos atrás, eu resolvi pegar essa experiência de tanto tempo e compartilhar, primeiro com os profissionais da indústria, Sim. né? Primeiro para a gente poder fazer com que a nossa indústria seja mais eficiente, tenha profissionais mais capacitados e que possa extrair o máximo dos nossos materiais, que a gente considera tão importantes, né, para a vida moderna como a gente tem hoje. E depois, à medida que eu comecei esse trabalho, eu comecei a levar conhecimento para a sociedade como um todo também, de forma, como você falou, a desmistificar algumas coisas a respeito do plástico, né? Posso botar no micro-ondas, né? Posso usar canudinho de plástico, garrafinha, qual que é melhor? É de vidro ou de plástico? Já que você falou, qual que é melhor? É de vidro ou de plástico? Cara, eu fiz um vídeo esses dias aqui. Eu tenho uma máxima no meu canal, em todas as postagens que eu faço a respeito dos materiais, que não tem material bom ou material ruim. Sim. Tem um material que é mais adequado para uma determinada situação, uma determinada utilização, vamos dizer assim. Sim. Tá? E quando a gente fala, principalmente do ponto de vista ambiental, o que vai guiar o melhor material é uma análise de ciclo de vida. É você fazer um estudo de todos os impactos que o material vai ter, desde a extração da matéria-prima até o fim da vida. Até a emissão de CH4 no lixão, no enterro. Tudo, exatamente. Então, assim, quando a gente olha os diversos, milhares de estudos de ciclo de vida, analisando particularmente o canudinho de plástico contra o canudinho de papel, a maioria esmagadora mostra que o canudinho de plástico é a melhor alternativa do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de usabilidade. E esses dias mesmo, uma pessoa comentou numa dessas minhas postagens, mencionando, poxa, um canudinho de papel que me estragou tanto milkshake na vida, já não deveria nem existir por causa disso, né? Então, assim... Ainda vai lá para o aterro emitir CH4, né? E não vai ser reciclado. Não. Né? Porque uma vez que ele foi danificado ali com comida, com bebida... Então, no fim das contas, a gente acaba tendo uma opção que é fácil de vender como mais sustentável, porque é algo que está disseminado aí, uma narrativa que está disseminada, mas quando você olha tecnicamente a situação, levando um estudo sério de análise de ciclo de vida, a gente vê que, na grande maioria esmagadora dos casos, a gente tem o canudinho de plástico como sendo a melhor alternativa. Tá? Tirando alguns casos excepcionais, por exemplo, eu quero por uma questão decorativa, estilo, tá? Eu vou usar aqui só para fazer uma graça e tal. Aí você... Tudo bem, eu até concordo em você usar um canudinho de papel. Tá? Mas se você está falando assim, não, eu quero uma solução mais sustentável, uma solução mais eficiente, que usa menos material, que usa menos recurso e que no fim da vida vai ter a possibilidade de voltar com reciclagem, canudinho de plástico é realmente a melhor. E a nossa, na verdade, a nossa situação hoje, que nem eu estou tomando um chá aqui, eu estou tomando sem canudo. Exato. Esse é outro ponto, né? Se dá para não utilizar... Ótimo. A gente também não pode ser negacionista, né, Rui? De novo, sempre o melhor material para a melhor situação, né? Agora, você pega um cara que tem uma deficiência, não tem o braço, ou tá acamado, ele precisa de um canudo. Precisa de um canudo. Aí ele vai pegar um canudo com gosto de papel na comida, aí já é ruim, né? Não, e mesmo assim, Rui, imagina a seguinte situação, você vai sair à noite, vai para o seu happy hour, e você vai tomar um drink, vai tomar um suco, e você vai usar um canudo. Claro. Né? Às vezes até por uma questão de higiene do lugar e tal. Obviamente.
você pode fazer nesse caso? Bom, a gente já viu que o canudo de plástico vai ser muito provavelmente a melhor alternativa, tá? Sim. Você pode, inclusive, utilizar o mesmo canudo. Você não precisa a noite inteira trocar de canudo toda hora. Essa, para mim, seria uma atitude mais sustentável, por exemplo, mais interessante se a gente for ir por esse caminho, do que falar assim, não vou usar. Você entendeu? Você precisa usar, você quer usar? Ótimo. Use o menos possível. Essa é a pegada, exatamente a pegada educacional. Exatamente. Né? Porque exatamente. O que eu vejo é que toda vez que a gente entra numa mesa de debate, a gente sempre está nos lugares aí com vários eventos, começa falando em povo mal educado, aí no meio da conversa precisa educar esse pessoal, e lá no fim da narrativa de todo mundo, o problema é a falta de educação. Exato. Mas ninguém sai do palco para fazer educação. Todo mundo fala, né? E aí na ação, né? Começa com educação, transita pela educação, termina na educação, e aí qual que é a solução que se dá? Tem que acabar. Não é educação. Não, tem que acabar. Porque educar dá trabalho. Exatamente. Educar dá trabalho. Então, você percebe que é um esforço. E esse é um dos motivos pelos quais eu comecei o trabalho na internet. E até te falei isso offline aqui. Fico muito feliz de ver outras iniciativas que surgiram depois. Fico muito feliz de ver a iniciativa de um podcast especializado como esse daqui na nossa indústria, nos nossos materiais, porque só assim a gente vai conseguir realmente levar esse conhecimento e não deixa de ser a educação do grande público que está nos assistindo. E você vê que coisa engraçada, todo mundo que vem aqui já vem fabricante de tudo aqui, né? Relacionado ao plástico. E todo mundo fala que falta sucata, falta para. Por que falta para? Você está enterrando tanta para. Então, tem alguma coisa no meio do caminho ali que não está correto, né? Que precisa mexer. Que é uma das coisas que a gente vê na nossa indústria, quando a gente vê do fim da vida de muitas aplicações até, vamos dizer assim, a ressurreição do material, né, na reciclagem. Talvez um dos grandes gargalos que a gente tenha hoje é exatamente fazer o material chegar do fim da vida dele de volta para o reciclador. É essa logística, né? Mas isso não significa que é um problema do material, é um problema de infraestrutura que precisa ser corrigido. Na né? verdade, eu penso que tantos anos, por tantas vezes, a gente sempre ficou na economia linear. Exato. Então, existe um hábito de, sei lá, mais de 70% da população que ainda está na economia linear. Você fala para reciclar, o cara fala, não, que está louco, joga no lixo. Então, que até um amigo falou, os materiais que tinham que ser banidos na 25/24 são todos materiais de uso único, né? Garrafa de vinho, ela é de uso único? Pois é. Garrafa de refrigerante, tem as que vão e volta? Tem, mas a maioria é uso único também. E garrafa de suco é uso único. Então, a gente, quando parte para o uso único, a gente parte para o uso único geral, né? Tudo é uso único. E então nós abrimos lá na Alesp, a Frente Parlamentar da Economia Circular, com o deputado Bruno Zambelli, que a gente está começando a pautar alguns temas para evoluir a cadeia de reciclagem. Então já veio agora o pessoal do resíduo eletroeletrônico, veio agora a Associação dos Fabricantes de Alimentos. Tá vindo bastante gente para a gente, a Bimac, a Biplast, a Biquim, tá todo mundo dentro. Sim. E assim, a gente está tentando pautar projetos de lei que façam realmente a economia circular dar certo. Porque a gente falar de economia circular, que é o que a gente estava falando para o nosso público ali, todo mundo já sabe o que é, já comprou a ideia, né? Já entendeu. O duro é você sair dali, né? Exatamente. E fazer com que o público em geral entenda o conceito, mas mais do que isso, tome ações que favoreçam esse conceito. Né, que é realmente você ter a noção de destinar o material adequadamente e não, como infelizmente ainda acontece, e isso não depende de classe social, não depende não depende nem de educação do sentido informacional. Né? Você está na rua, parado no trânsito, você vê o papelzinho voando da janela. Vê lata, vê garrafa. Lata, vê tudo. Não só plástico. Né? Você vê de tudo. E aí é outro ponto que eu falo também, né? Ok, vamos supor que a alternativa fosse trocar o canudinho de plástico pelo de papel. Okay. Né? Se você só trocar o material e não trocar a mentalidade da pessoa, ao invés de voar o canudinho de plástico da janela, vai voar o de papel. Quer dizer, o problema continua.
né? Então, é um problema que ele tá mais do que o material, né? Esse Tem um aqui problema nós estamos dando um comportamental exemplo aí, né? de um canudo, que o canudo é um material que não vai reciclar na esteira de seleção, ele vai para o lixo. Já pro lixo. Tanto faz de papel ou de plástico, ele não vai reciclar. Mas aqui o cara que usa isso aqui, que consome isso aqui, ele tem uma responsabilidade de pegada de carbono e de emissão de microplástico, porque a conta dos pneus cai na gente, do microplástico, apesar de não ser um microplástico. Exato, né? É exato. borracha. Borracha. Mas ele cai na nossa conta. O cara que está comprando isso aqui, ele está dando uma pegada muito maior de carbono por conta do transporte, pegada maior de raspa de pneu no chão, porque é mais pesado. Se eu não me engano, eu pesei isso aqui, dá acho que umas 5 vezes o peso de um canudo normal. Na média, né? Convencional. Na média. É. Então, o cara não tem a consciência que ele fez porque ele foi surfar na ponta lá daquela onda e estava falando muito mal do canudo por causa da tartaruga, que no fim descobriram que não Nem era era canudo. não era canudo, era um fio. Enfim, então, mas ninguém veio a público falar, olha, gente, não era canudo, era um fio. Exatamente, né? não dá essa visibilidade pro final da história. Né? Aí você pega essas grandes empresas que utilizam esse tipo de canudo aqui, que te dão 2, 3, como você falou. Utilizava colher de papel, acho que de tanta reclamação voltou para de plástico, né? Mas o cara que usa isso aqui, a equipe de marketing dele tinha que ser demitida inteira. Porque os caras não fizeram estudo nenhum, eles só pegaram o que estava na hype lá da rede social e colocaram. E é isso, é hype, né? É o que é fácil de você passar para frente. Né? Então, isso acaba tendo um custo depois um financeiro e também ambiental maior do que o que tinha antes. Porque tem um problema também que eu sempre falo, que o plástico ele acaba sendo meio presa fácil também, pelos próprios benefícios que ele tem. Ele é leve, né? Então, você joga ele pela janela do carro, ele vai ser levado pelo vento embora. E ele vai cair na água e ele vai boiar, e você vai ver. Né? Então, a poluição plástica, entre aspas, aí, ela é um problema porque você vê, mas todos os outros materiais estão lá também. Só que eles não têm o problema de boiar, eles acabam afundando, eles acabam ficando tem muito ambiente chato aí, ecobobo aí, que fica enchendo o saco. Que isso aqui, o que você fala para mim? Pois é. Aqui, nós questão temos de segurança também, de né? plástico, que todo ecochato usa, a de plástico. Ele não tem a dele, que ele vai no hospital e utiliza uma dessa aqui. Isso aqui, eu cheguei a utilizar isso aqui, eu sou mais velho, né? E assim, a esterilização disso é extremamente complexa. Não, e consome muito. Esse é o ponto que eu queria chegar. A gente acaba sendo fácil de bater no plástico porque você vê a consequência, né? Mas essa é uma consequência até relativamente fácil de você corrigir, ou possível de se corrigir. Você, lógico, vai com o tempo, com a educação, você vai conseguir fazer com que a pessoa pare de jogar isso aqui na rua, legal, você eliminou aquele problema. Só que o problema para trás, que é o que ninguém vê, é o problema real. Que é o quê? Ok, trocamos do canudinho plástico para o canudinho de papel. Agora a gente não vê mais a poluição depois. Só que o impacto que passou na produção, no consumo de água, de recursos, de energia, é muito maior e ninguém vê. Eu costumo falar, né, que a celulose tem que cor, né? Aí pegou e colocaram ela lá num bando de fantasma em volta e ela ficou branca, né? Exato. Então, o impacto que isso daí tem de geração de efluente que você precisa tratar cara, aí é um mundo que a gente nem imagina, só que ficou para trás. Ficou para trás. Aqui você não enxerga isso daí. Mas por que a gente apanha hoje? A gente apanha hoje porque os concorrentes do plástico estão desesperados, cara. Exato. Eles estão desesperados. Perde produto, todo dia perde um produto. Aí você vê, eu falo eco-chato, pessoal, no bom sentido, tá? Porque tem cara que é muito chato mesmo. Isso aqui, ó, por exemplo, ó, nós temos um binóculo de marfim. Sim. E aqui nós temos um plástico, que é um baquelite. Aqui matava bicho, arrancava chifre para fazer isso aqui. Isso é real, isso aqui é antiguidade. Arrancava chifre para fazer isso, matava o animal só para arrancar o chifre. Aí veio a solução, foi o baquelite, que substituiu isso.
Então, o plástico, ele veio, quando ele surgiu, ele veio com um apelo extremamente ecológico, né? Com certeza. E aqui tem você ainda, né? Tem ainda. Se você pega... aqui você está mostrando um item que talvez ele tenha sido produzido em pequenas quantidades. Sim. Mas você pega, por exemplo, tecla de piano, Bolinha de bola bilhar. de bilhar. Putz, grilo. Quanto que isso daí não é produzido Cara, que antes era de Os marfim? caras não tinham TV, cara. Os caras tinham mesa Tinha que de se bilhar. divertir de alguma... Exatamente, né? E o plástico veio para substituir um material que tinha um impacto na natureza que esse é imensurável, né? Porque você está tirando vida, né? E é o tipo de coisa que acaba não tendo a visibilidade que deveria, né? E eu digo mais, viu, Rui? Se a gente olha o estilo de vida que a gente tem hoje, a qualidade de vida que a gente tem hoje... A longevidade. Em termos de qualidade mesmo, de possibilidade de saúde, de proteção, de menos perda de alimento, cara, a gente não teria esse nível, se não fossem os materiais plásticos. Você pega, por exemplo, um médico que é cirurgião, um médico que opera. Os que ficam batendo na internet aí, cara, normalmente é nutrólogo, nutricionista, é cara que nunca pegou num bisturi. Mas você pega os médicos que operam mesmo, que utilizam dos materiais e conversa com eles sobre materiais plásticos, pô, a lucidez dos caras é absurda. É lógico, Fala, porque... a gente não faria nada sem isso aqui. Não faria, não faria. E aí você pega um cara que é um nutrólogo, um nutricionista aí, fica querendo vender livro, e, pô, fala muita besteira e tem um monte de like, fica um monte de foca embaixo dele, assim, né? Então... e, de novo, por que isso? Porque é o fácil, né? Uma presa fácil. O plástico é uma presa fácil e você acaba tendo um discurso alinhado com um pensamento que está vigente ali, que não necessariamente é o correto, mas é o que está correndo nas redes sociais e que está presente. Tem um caso muito famoso, né? Você falou de médicos e de esse tipo de informação. Não sei se você se lembra, coisa de uns 10 anos atrás, mais ou menos, um médico que foi falar da tal sopa de câncer. Não sei se você lembra. Esse foi um caso famosíssimo, que ele veio falar a respeito dos copinhos para café de plástico, né? E, assim, trocando em miúdos, a narrativa dele foi: você está colocando o café aqui nesse copo plástico, o café quente vai fazer com que muitas substâncias nocivas migrem do plástico para o café, e você tomar esse café que estava nesse copo plástico é a mesma coisa que você tomar uma sopa de câncer. Você está tomando substâncias que vão causar um câncer em você daqui a pouco. Isso daí viralizou de um jeito que você não tem noção. O ruim sempre vai longe, né? É desgraça, é o catastrofismo, né? Pois bem, isso viralizou de um jeito absurdo. Felizmente, ou não, né? Naquela época, as redes sociais elas não estavam ainda naquela pegada que é hoje. Mas mesmo assim, deu uma viralizada, principalmente em televisão, em mídias que estavam começando na época. E aí o que aconteceu foi que houve um movimento da indústria naquele momento lá, porque aquilo pegou muito forte, e teve um trabalho de algumas instituições de ensino, da própria Abiplast na época, em contestar as informações. O que eles fizeram? Foram até esse médico, explicaram para ele entendeu que ele tinha falado, estava faltando muita informação e não era aquilo que ele estava realmente propagando, e ele gravou um vídeo. Falando? Ele se retratando? Se retratando. Poxa, que interessante. Normalmente isso não acontece. Só que olha qual que é o problema. O vídeo dele se retratando... Não deu de 5%. Mas 5%. Acho que não deu 1% da visibilidade que deu o outro. E hoje, se você tentar buscar na internet, você não encontra o vídeo da retratação mais. Então. Porque ele foi, não interessa. Ele foi colocado, ele se retratou, ele entendeu, só que hoje você não encontra mais. Então, se você procurar bastante, você ainda acha o vídeo da sopa de câncer. Mas o da retratação você não encontra mais. Então, assim, tá bom, foi divulgado aqui, não é bem assim, legal, vamos voltar atrás. Só que, beleza, já fiz a minha parte? Tira. Né? Não estou dizendo ele pessoalmente, alguém tirou, mas alguém que estava gerenciando essa campanha de marketing tirou esse vídeo e hoje você não encontra mais o vídeo de retratação. Então, é um problema. Aí você pega
você pega a Anvisa hoje. A Anvisa, todo mundo mete o pau na Anvisa hoje por conta da pandemia, que a pandemia teve que fazer a aprovação urgente das vacinas. A gente estava num momento muito complicado, tinha pressão de governo, o mundo inteiro. A própria sociedade. Todo mundo estava pressionando que queria as vacinas. Então, a Anvisa teve que liberar a vacina. Ali não era um se, talvez, não dá tempo de fazer o estudo e vamos liberar a vacina. Por conta desse ato da Anvisa, eu não estou aqui puxando a sardinha para ninguém, porque eu não trabalho para a Anvisa, tá? Então, mas a Anvisa hoje, a gente fala, esse material é homologado pela Anvisa, esse material... O cara fala, mas você acredita em Anvisa? Você acredita em história da carochinha? Porque veio da pandemia isso. Agora, você que é do mercado, você já viu alguém falar para você assim, nossa, Ricardo, fui tirar a Anvisa, é facinho tirar a Anvisa, você já viu isso? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E assim... eu também não tenho nenhum vínculo com a Anvisa, não tenho nenhum trabalho direto com eles, mas já tive muitas interações eu também com a Anvisa por conta de a gente estar na indústria que vira e mexe tem alguma coisa que vai ter alimento, médico e por aí vai. Os poucos profissionais da Anvisa com os quais eu tive contato são seríssimos. São seríssimos. Então, assim... você dizer que meio que tem uma teoria de conspiração por trás disso e tal, eu acho que é forçar um pouquinho a barra, viu, Rui? Se está aprovado na Anvisa, se tem a autorização para uso, tenha certeza de que foi feito na mais boa fé técnica do assunto, com base no conhecimento mais recente que está disponível a respeito do assunto. Então, não tenho preocupação com relação a isso, não. Você, Ricardo, tem um canal no YouTube que você fala muito sobre materiais plásticos, técnicas, explica bastante coisa no seu canal. E tem há quanto tempo esse canal? O canal está no ar vai fazer 10 anos agora em janeiro. E qual foi a faísca que fez você entrar nesse mundo digital? Cara, contar a história rapidinha para você, tá? Eu trabalhei durante 15 anos numa grande multinacional na área de plásticos de engenharia, prestando serviço técnico para a indústria. Né? Trabalhei na Dupont, né? E aprendi muito lá. Quando eu me desliguei da Dupont, eu fui atuar na indústria como consultor individual. Tá. Porque eu falei assim, putz, tem uma demanda no mercado por esse conhecimento. As indústrias precisam de alguém que tenha a experiência e o conhecimento para ajudar os seus profissionais a extrair o máximo dos seus processos. Então, eu fui para esse caminho. Só que eu perdi um grande sobrenome que eu tinha na época da Dupont, que era o Ricardo da Dupont. Então eu batia na porta de alguém, o cara nem precisava me conhecer, ele sabia que eu era da Dupont, eu abria as portas. Da Dupont, entra aí. Exatamente. Quando eu passei a atuar individualmente, eu era o Ricardo Cusiol. Tá. Quem é? Quem é? Né? Eu falei, bom, eu preciso mudar isso daí. Então a faísca que você perguntou foi, eu preciso criar uma autoridade com o meu nome para que eu possa abrir portas. O caminho que na época estava muito em moda para fazer isso daí era a internet, particularmente o YouTube. Então foi daí que nasceu o canal. Só que aconteceu um fato curioso. Pouco tempo depois, o meu antigo líder da Dupont entrou numa outra empresa também e me chamou e eu acabei voltando para a indústria. Tá? Então, aí, em teoria, eu não precisava mais ter o canal, ter a minha marca divulgada, né, o meu nome. Porém, Rui, o que aconteceu foi muito curioso. A visibilidade e a aceitação foi tão grande que passaram a utilizar o conteúdo que eu gerava ativamente de forma a desenvolver melhores produtos, melhorar processos. Em aulas, eu tinha feedback de professor de universidade que falava assim, Ricardo, cara, usei seu vídeo aqui na minha aula hoje. Ai, a minha aula foi o seu vídeo, né? Profissional, eu cheguei a ter um depoimento, esse eu tenho guardado em casa lá, de um cara que ele tinha começado um negócio de injeção de plásticos. E ele falou assim, eu estava a ponto de fechar a empresa porque eu não conseguia resolver um problema que eu estava lá batendo cabeça e só estava me gerando prejuízo. Ele falou, esse vídeo aqui, ó... resolveu o meu problema. Resolveu o meu problema. Aí, quando eu comecei a ter esse tipo de feedback, eu falei, não posso mais parar. Ainda que eu não precise mais, do ponto de vista de marketing pessoal, fazer esse conteúdo, eu não posso mais parar
porque tem gente que está utilizando isso daí e está surtindo um efeito muito Ajudando importante. pessoas, né? Exato. E aí eu não parei mais. Então agora já está há 9 anos no ar o canal. Tem hoje mais de 400 vídeos. Como é o nome do canal? Meu nome, Ricardo Cusiol. Eu até pensei em mudar o nome, dar um nome mais voltado para o plástico, mas como ele nasceu com o meu nome... Não dá para mudar mais. Aí eu falei assim, o que está ganhando não se mexe. Então até hoje ele continua com o meu nome. E hoje ele deu uma diversificada em termos de, além de conteúdo técnico para profissionais da indústria, eu também eu tenho uma série que eu chamo de Plástico para Leigos ou Plástico para Todos, que é exatamente para você que está aí em casa e não sabe nada a respeito de plástico, mas tem a dúvida, poxa, será que essa garrafinha aqui é legal realmente? Tem bisfenol? Tem bisfenol, não tem? Tem um vídeo falando sobre bisfenol, tem um vídeo comparando sacolinha plástica de mercado com sacolinha de papel, que é outro, além do canudo, a sacolinha, não usa sacolinha de plástico, usa de papel. Tem vídeo falando sobre isso. Então eu levo esse conteúdo mais abrangente para a sociedade em geral também, porque não basta só você fabricar o material de forma mais eficiente, criar um produto mais interessante. Ele tem que ser usado de forma consciente também. Então, hoje eu diversifiquei o conteúdo do canal para isso também. E aí, gerando tanto conteúdo, hoje eu tenho também cursos online para profissionais da indústria. Então, hoje tem mais de 2.000 alunos que todos os meses se cadastram lá para aprender sobre materiais, processo de injeção, molde de plástico, substituição de metal por plástico. Então, todos esses cursos estão disponíveis e muitas indústrias acabam contratando os meus serviços de treinamento e consultoria ainda hoje para compartilhar um pouco dessa experiência. Então, hoje a sua vida está voltada para isso. Você é um consultor. Também. Hoje eu atuo na indústria, eu sou funcionário de uma empresa, né, na área de matérias-primas também, né, mas eu tenho a permissão dessa empresa para, não tendo conflitos de interesse, não tendo problemas de conflito de agenda, prestar essa consultoria para o mercado, treinamento para o mercado também. Então, e aí, à noite, como não tem nada para fazer, grava os YouTube. Eu sempre falo. Então, o professor da USP lá, o professor Elinho, um abraço, professor Elinho, não sei se você conhece ele, ele sempre fala, ele é um dos que sempre usa meus vídeos nas aulas dele, ele fala assim, Ricardo, como é que você consegue? Que hora que você faz isso? Eu falo, professor, o que você faz da meia-noite às 6? Isso aí. Então, é por aí, é mais ou menos isso. Você teve uma passagem pela Lubrizol. Isso, depois da Dupont. Trabalhou muito com poliuretano na poliuretano Lubrizol, termoplástico, exatamente. O que você aprendeu com esse poliuretano aí, que é um material de comportamento bem diferenciado, com as densidades, com tudo, né? O poliuretano, ele é um mundo à parte dentro do mundo dos plásticos. Ele é um plástico de engenharia, um plástico... a gente pode considerar uma especialidade dentro dos plásticos. Mas o principal assim que eu aprendi é a versatilidade. O quanto que você pode ter de diversidade de diferentes aplicações com o material de mesma química. Você vai de um travesseiro a uma embalagem de televisão, né? De uma pecinha que você usa no elástico do aparelho a uma peça que vai no motor do carro. Caramba. Né? Então, com o mesmo material. A gente tem essa diversidade grande no mundo dos plásticos em geral. Né? Então, você vê diferentes tipos de plástico cobrindo essa gama de diferentes aplicações. Mas com o mesmo material, foi lá que eu falei, caramba, o poliuretano é muito diverso em termos de tipos existentes. Para você ter uma ideia, só no portfólio que a gente trabalhava lá, a gente tinha mais de 3.000 tipos diferentes de poliuretano termoplástico. Caramba. Variando composição, variando propriedade mecânica, variando resposta a diferentes ambientes, aditivação. Então, esse acho que foi o maior aprendizado que eu tive. E a reciclabilidade desse material é viável? Totalmente. O poliuretano termoplástico, porque existem 2 tipos de poliuretano. Né? O que a gente chama o sistema poliuretano bicomponente, que é normalmente o que a gente vê nas espumas de estofado, estofado de carro, colchão. Né? Esse é o que a gente chama o sistema bicomponente, onde você mistura poliol e isocianato, ele vai reagir no molde e vai formar uma espuma ali. E, normalmente, esse tipo de material ele é termofixo. Né? Assim como o baquelite, ele é um material que
Eu não gosto de falar que não é reciclável. Ele não é reciclável no sentido tradicional que a gente fala o seguinte, eu vou amolecer ele de novo e transformar em peça. Ele pode ser reutilizado de outras formas, né? Como aditivo para outros materiais, como reforço para outros materiais, mas Aí ele vai numa proporção menor, ele vai bem. Exatamente. Mas o poliuretano termoplástico, ele é isocianato e poliol, que a gente reage offline, né, num reator, e ele forma um material que tem reciclabilidade total. O poliuretano tem uma característica interessante, que ele é um elastômero. Ou seja, ele é um plástico que simula o comportamento de uma borracha. Então, ele tem aquela flexibilidade e elasticidade bastante grande. Então, na reciclagem desse material, você consegue uma manutenção de propriedades muito interessante. E por ser um material de engenharia, normalmente você vai reciclar para fazer outras peças de engenharia, outras peças técnicas. Então, normalmente, o que acontece com o poliuretano termoplástico é que você tem um produto de vida bastante longa e quando você recicla, você cria outro produto de vida bastante longa. Então, o ciclo dele é altíssimo, né? O que traz vantagens aí enormes do ponto de vista de custo, do ponto de vista de eficiência e até do ponto de vista ambiental. Quando você começou o seu canal falando sobre polímeros, qual foi a maior dificuldade que você teve no início desse canal? Você faz live? É online ou é gravado? A maioria dos vídeos são gravados, tá? Hoje eu tenho uma frequência de postagem de mais ou menos um vídeo por semana ainda, porque tem que casar com todas as outras atividades, né? Tem dia da semana que eu ainda tenho que dormir, né? Então, a frequência acaba sendo um pouco menor, de um vídeo por semana. Mas hoje, as dificuldades elas foram mudando ao longo do tempo, né? No começo, era realmente aprender a usar a mídia, né? Aprender o que o público precisa. Né? Não é nem o que ele quer ver, é o que ele precisa realmente, porque é um nicho bem técnico. É onde engaja, né? Exatamente. Então, esse foi no começo. Depois, passou a ser o conteúdo, que realmente, sabe, quando você está novo no canal, não tem nada, você fala assim, putz, qualquer vídeo que eu gravar aqui é novidade. Né? Não tem nada. Não tem nada. Então, depois eu passei a ter que entender muito bem, olha, cara, esse vídeo aqui não adianta falar porque ele vai ser redundante com aquele que eu já fiz, vai ser falar mais do mesmo. Então, começou a ter esse negócio de buscar o conteúdo. Só que aí apareceu outro fenômeno que é a solicitação. O público passou a demandar... você tem demanda lá. Ricardo, eu quero ouvir sobre tal assunto. Cara, eu tô com um problema aqui. Muitos vídeos foi assim. Eu tô com um problema aqui de uma peça que está quebrando por causa disso, disso, disso. Você pode me ajudar? Falo, vou gravar um vídeo para isso daí. Muitos vídeos vieram assim. Muitos vídeos vieram assim. E hoje, a minha maior dificuldade não é nem mais conteúdo, porque já tem tanta demanda que eu tenho uma fila de espera lá de temas que foram pedidos para mim e que ainda não teve tempo de fazer. Tá? Mas a minha maior dificuldade hoje... ela é estrutural, realmente. É caro, você sabe. Claro que é. É caro fazer um vídeo de YouTube. Cada minuto do meu vídeo, de qualquer vídeo meu, ele demanda pelo menos 30 minutos de dedicação. É isso aí. De preparar o conteúdo. Ainda que eu tenha o tema que foi pedido, cara, eu não vou... E por mais que eu seja até um pouco demais, o maior especialista, né? Por mais que eu seja especialista no assunto... eu não domino tudo. Tem coisa que eu vou precisar estudar para falar. Então, cara, eu tenho tema, eu vou precisar buscar na literatura, eu vou precisar muitas vezes relembrar algumas coisas. Isso demanda um tempo considerável de preparação. Eu estudo todo dia. Não é? Depois você vai gravar, né? E na grande maioria das vezes não sai de primeira. Não. Você grava, aí você olha para a câmera e você fala assim, rapaz, ficou uma porcaria, vamos gravar de novo, né? E aí você perde um vídeo de 10 minutos, você perde 3, 4 horas para gravar aquilo lá, se der tudo certo, né? Quando não tem problema com o microfone, quando não tem problema com o arquivo, e aí você tem que refazer porque problema técnico, né? E depois você tem que editar, depois você tem que fazer a divulgação,
postar. Então, a minha maior dificuldade hoje é estrutural, né? E para manter o canal no ar hoje, eu tenho que depender de patrocínio. Claro. Que me justifica, por exemplo, né, o tempo que eu vou ficar lá da meia-noite às 6 ou do fim de semana e não vou estar com a minha família. Então, eu preciso remunerar esse tempo de alguma forma, né? Então, hoje, a minha maior luta no canal é para conseguir esses patrocínios que me permitam continuar fazendo os vídeos e mais, aumentar a qualidade do vídeo, né? Porque, cara, você vê a estrutura que você tem aqui de câmeras, de áudio, para quê? Para levar uma boa experiência para quem está assistindo. Sim. Né? Então, a gente acaba competindo com vídeos de cada vez maior qualidade. E se você não acompanha, chega uma hora que, por mais que o conteúdo... Por exemplo, hoje, como é que eu sei que o conteúdo do canal é legal? Porque chega uma hora que o feedback que você recebe não é mais do que você está falando. Ô, Ricardo, putz, esse áudio aqui poderia ter sido melhor ali, ó. Esse aqui ficou um pouquinho escuro. Então, os feedbacks começam a chegar não mais do conteúdo, mas sim da qualidade do que você está entregando, técnica, né? De áudio e vídeo, né? Então, hoje, o que eu tenho mais dificuldade é isso daí. É manter o canal vivo através de patrocínios que entram para poder melhorar a minha qualidade, me permitir que eu tenha mais tempo de dedicação, por exemplo, para fazer um estudo mais aprofundado do tema que eu vou falar, e levar um conteúdo que realmente seja mais embasado, ter mais diversidade de temas, porque tem dessa lista que eu te falei, que tem de pedem, tudo lá dentro. Tem muita coisa que eu simplesmente não faço, porque eu falo assim, eu não tenho condições de estudar agora a respeito desse assunto. Não é um conhecimento que está na minha cabeça, eu vou precisar estudar a respeito disso daí, só que, cara, eu não tenho tempo para fazer isso. A gente está agora, a meta do Show do Plástico, é trabalhar na educação, que é Exato. o que nós estamos fazendo já. O Instituto está indo muito bem nesse sentido. Nós estamos fazendo bastante atividade aqui no município, que eu tenho proximidade com o governo aqui do município. Então, a gente consegue trabalhar melhor. Mas começamos a explodir para fora essa questão de reciclagem, reciclabilidade na prática, né? O moleque pega lá uma tampinha, transforma num produto e fala, nossa, jamais imaginei. É assim, né? Então, você começa a conscientizar que o plástico não é lixo, né? Isso, muito legal. E isso é um negócio que demanda muito tempo, porque você tem que desenvolver o equipamento, que é o mesmo caso, né? Você tem que desenvolver o equipamento, você tem que testar, você tem que ir lá, dar palestra. Você tem que estar lá, né? Você tem que estar lá. Não tem jeito. A ideia é minha, está na minha cabeça. Então, não adianta eu mandar João ou Pedro, porque tem que eu. Exato. O projeto ele está sendo executado lá na festa de Nossa Senhora Querupita. Bacana. Dentro do Reciclamentes. Então, lá é uma exposição que eles têm que falam da história da Nossa Senhora da Querupita e tudo. E montaram um espaço para a gente mostrar a reciclabilidade com energia, é uma tomada, tá? Não usa água, sai uma peça a cada 8 segundos e o pessoal está adorando o que a gente está fazendo, porque a gente está levando educação, que é o que a gente está falando muito, levar educação. Hoje o Instituto também tem um itinerante. O itinerante do Instituto, ele vai fazer alguns eventos, como Lollapalooza, The Town, Fórmula 1, a gente está fechando com o pessoal para ir para Corrida de São Silvestre. Legal, bacana. Então, o que a gente quer reciclar lá? Os copinhos que eles tomam, joga no chão, o pessoal recolhe, né? Lógico, vai jogar no chão porque eles estão correndo. Aí o pessoal recolhe, traz para a gente faz um produto. Então, isso é uma situação que é muito bacana de você mostrar o que pode ser feito e tirar essa ideia da economia linear de jogar fora, de descartar, que é muito difícil, né? Não, é muito difícil, exige um trabalho muito grande. E, de novo, até falei isso para você, eu acho que é uma iniciativa muito legal do Instituto e fico muito feliz de ver que existem essas iniciativas. Como eu falei, estou com o canal há 9 anos. Quando eu comecei lá, não tinha ninguém falando sobre plástico especificamente para trazer conhecimento. Tinha uma ou outra propaganda de curso, propaganda de escola, mas era vídeo de 30 segundos que não levava conhecimento realmente, né? E hoje eu vejo que já tem bastante gente fazendo, canais como o seu, né, um podcast que traz pessoas importantes aqui,
com a exceção de quem vos fala agora, né? Mas Pô, traz uma modéstia, grandes especialistas do mercado para trazer e levar conhecimento, porque acho que quanto mais gente tiver fazendo isso, mais visibilidade vai ter e acaba impulsionando o trabalho de todo mundo. Claro que Porque, no fim das contas, eu falei, a minha maior dificuldade hoje é atrair investimento para o canal, né? À medida que mais gente está fazendo isso daí, mais indústrias vai ver, poxa, isso daí é um canal que vale a pena investir, né? é que E é o aí a nosso gente problema atrai... também, é né? trazer empresas para a base do Instituto. Exatamente. Hoje nós temos, eu não sei se são 17 ou 19. Uhum. Quanto mais empresas entrarem na base do Instituto, menor o tempo de entregar um equipamento, que a gente entrega um jogo de máquinas, dá treinamento, tudo, para aquela escola ou para aquela entidade assistencial faça bons frutos, né? Colha bons frutos do projeto com dinheiro. Então, no projeto, para você ter ideia, o mínimo que se faz de uma tampinha que vale 2,50 kg, se o cara vender muito barato a peça, ele vai fazer R$150, R$200. Tem casos que chegaram a R$1.000 o quilograma. Então, a transformação é muito grande. Só que não é um equipamento industrial, obviamente. Não, lógico. Não é uma injetora que você coloca. É uma máquina pequena, mas dá para fazer isso. Numa escola, a gente estima que eles vão ter R$100.000 no fim do ano para fazer a formatura. Cara, com o que eles tinham, que fazia 2 bolinhos lá vendendo tampinha, mudou bastante. Vai ter evolução, né? E a evolução maior que a gente sente nessa adolescência, essa juventude, é o entender sobre o material plástico. Quando eu fui fazer a palestra lá para eles da primeira vez, todo mundo falava que o papel era mais sustentável. E assim, que é a percepção que está mais em voga no hype aí. A percepção que está mais em voga aí, é essa percepção, né? Exatamente. É investimento em mídia. Investimento, exato. Você já viu uma indústria de plástico ir para televisão, mostrar os produtos que está vendendo, que está fabricando, embalagem? Você nunca viu, né? Então. Mas de papel, você já viu? Exatamente, claro. Então, é o tipo de coisas que nós estamos lutando com iniciativas individuais ainda, né? Mas aos poucos a gente vai conseguir atrair todos esses players aí e mudar esse jogo. É que é muito complicado. Você paga R$10.000 para uma ONG falar mal de você, você vai ter que gastar R$1 milhão para tirar aquilo das suas costas. E olha, vai levar tempo. Então é isso. Essas ONGs que estão batendo bastante no plástico, cara, de onde vem o financiamento desses caras? A gente não sabe. Eu queria muito saber quem paga esses caras. De onde vem esse financiamento? Eles pegam um avião, vai para lá, vai para cá, ficam em hotel bom. Da onde vem o investimento desses caras? Da opinião pública não é. Porque eles nem sabem quem é quem. Mas alguém paga. Quem paga? Alguém tem que pagar essa conta, né? Quem que está pagando? Eu não posso falar quem é, mas quem paga, né? Aí vamos lá. Olhando para trás, o movimento marcante da sua carreira, assim, o movimento que você falou, putz, legal pra caramba, e é por isso que eu toco o que eu faço do jeito que eu faço. Qual foi um momento marcante que te impulsionou bastante, assim? Cara, eu acho que não teve um movimento, foi uma sequência de acontecimentos que meio que até já descrevi aqui para você, mas que surgiram com o canal. A partir do momento que eu passei a receber os feedbacks da audiência... Aí foi Esse daí foi o que... Cara, tô no caminho certo, você entendeu? E mais interessante do que isso, isso teve um reflexo no canal, de, primeiro, continuidade, né? Não posso parar com isso daqui, né? Tenho que mudar o formato, fazer alguma coisa diferente, mas teve um impacto na vida profissional fora da internet também. Porque meio que consolida, fala assim, cara, também aqui eu estou fazendo a coisa certa, você entendeu? Dá mais ênfase no que você está fazendo no dia a dia para... Cara, eu trabalho hoje com material plástico, eu tenho que fazer o máximo possível para que a gente atinja todas as aplicações onde faça sentido usar esse material. Eu vou te falar, quando eu cheguei a 10 mil seguidores, eu fiquei muito feliz. Mas eu fiquei muito feliz assim por conta há 1 ano e meio, mais ou menos,
1 ano e 8 meses, eu nem tinha rede social. Meu filho que está ali gravando ali, esse cara, ele me enchia o saco para eu abrir uma rede social. Eu brigava com ele, falava que não. Aí abri a rede social e comecei a brincar um pouquinho, aí vi que dava engajamento. Aí contratei o pessoal da Talk Plat para me ajudar. E assim, nós começamos a fazer vídeos rebatendo as pessoas, aquelas informações bem maravilhosas que tem, né? Inclusive tem um médico, cara, que foi o primeiro vídeo que eu respondi. Tem um médico, eu esqueci o nome dele. Esse é médico mesmo. Mas é médico mais naturebão, assim, sabe? E ele entrou numa cozinha, ele abriu uma porta e falou: as mulheres, essas chamadas doidas do plástico, pegou uma embalagem de polipropileno, isso aqui não pode ir no freezer, isso aqui não pode ir no micro-ondas, é a doida do plástico, vai se contaminar, tem que fazer com vidro. E falou um monte de besteira lá, eu entrei, rebati, mas eles não respondem de volta, né? Aí, umas 3 semanas atrás, ele estava fazendo um vídeo na cozinha da casa dele, ele pôs a cadeira. E atrás dele, todas as embalagens de alimento que ele tinha na prateleira eram de plástico. Aí eu printei a tela. Aí passou um pouquinho agora, semana passada, ele fez a propaganda de um filtro todo em material plástico. Aí você fala, né? Esse cara aí já não pode mais falar mal. Esse se falar mal vai tomar muita pancada. E foi melhorando a questão deles falarem, foi diminuindo, né? O volume de pessoas falando de plástico, porque a gente começou a responder. Não só eu, né? Eu respondo, você responde, o Júnior responde, tem mais um monte de gente que responde com dados técnicos. Exato. Porque os estudos que nós temos falando mal de plástico hoje, eles não passam do nível 2. E vai até o 5, né? No 5 ele é aceito pela comunidade científica. Exato, E aqui nós estamos no 2, eles estão na fase de captação de verba. Aí você pega aqueles caras que estão na faculdade, que é cara que tem 30, 40 anos e não quer sair da faculdade, que eles estão sempre dentro de pesquisa. Tem um monte, né? Imagina. Tem um monte. Então, esses caras abrem um estudo e lá eles ficam mamando a teta do governo. Anos e anos, né? Anos e anos, sem querer sair da faculdade, porque estão fazendo estudo. Só que não existe estudo concluso falando a real. Eles colocam sempre narrativas, e as narrativas é o que a mídia gosta, né? E eu digo mais. Eu tenho sérias dúvidas se esse tipo de estudo, por exemplo, ele até vai ser bem aceito na comunidade acadêmica. Até, assim, tem muitas instituições, muitos professores muito sérios na área de materiais, e que têm estudos que mostram realmente as vantagens do plástico. Mas quando a gente pega esses estudos acadêmicos que são feitos para divulgação realmente, você acaba não vendo os estudos que mostram a realidade dos benefícios dos materiais plásticos, até porque, cara, eu acho que eu não quero tocar nesse assunto. Você entendeu? Eu acho que é um vespeiro que eu não quero mexer. Então eu tenho essa dúvida, sabe? Se realmente não tem, às vezes, um viés assim de seleção de, cara, se é para divulgar, não vamos falar bem. Não é o que vai dar engajamento, sabe? Eu tenho essa dúvida. Sinceramente, eu tenho essa dúvida. Aqui, ó, você vê que eu tenho... Isso aqui, você imagina que são balões da cabeça de ambientalista. Ó, isso aqui são os balões. Você imagina que isso aqui, tá tudo aqui, é tudo balãozinho. É o jeito que o ambientalista enxerga. Então, você tem a sacola, caminhando feliz para a água, a garrafinha e o canudo. Exatamente. Esses caras aqui, isso aqui é a maneira que o ambientalista enxerga. Ou seja... eles têm vida própria, eles têm vida, exato. Mas aqui, na real, no mundo real, cara, eles não têm. Eles precisam de uma ação humana para que vão para esses lugares. É o que eu sempre falo no canal também. Agora, eu fiz questão de fazer isso aqui, eu fiz na impressora 3D isso aqui, para até falar pro cara que não tem perna. Ó, não tem, gente, não tem, é 0 perna. Então, quando você entra numa discussão dessa com um ambientalista, é muito ruim, cara. Porque eles têm uma opinião formada que não tem quem tira aquilo da cabeça deles. Se você mostrar... É igual a história da abelha e da mosca, você sabe? Não. Eu vou contar aqui, porque eu tô liberado no meu canal para falar. Backstage, posso falar? Pode
Então eu tô liberado para falar. É assim, ó. A abelha nunca vai convencer a mosca de que mel é melhor que merda. Entendeu? Verdade, verdade. Então, não tem essa. É. Mel, a abelha tenta pra mosca. Ô, mosca, mel é melhor que merda. A mosca, não, merda é melhor. Então, é basicamente a mesma coisa. Mas é engraçado porque eu já até fiz alguns vídeos divulgando no canal, alguns estudos técnicos, e é engraçado que quando eu peguei esses estudos, né, esses artigos que foram publicados em revista, já foram revisados, estão disponíveis, né? A forma... E eu peguei esses artigos porque vieram de manchetes sensacionalistas, né? E a hora que você vai ler o artigo, você fala, peraí, não é isso. Vamos ver a fonte. Né? Não, a manchete está levando para o outro lado, né? Vou citar só 2 aqui para você ter uma ideia, né? Eram 2 casos com um total de 4 artigos. Um deles era do tal do BPA. Certo. Né? Então, tinham 2 artigos. A manchete era assim, BPA foi detectado, algo assim, né? Foi detectado migrando de mamadeira para leite. Certo. Artigo prova. Algo assim. Aí você pega os artigos e você fala assim, calma. Não é isso. Não é bem assim. O primeiro artigo, ele pegava mamadeiras de vários fabricantes. Eram 2 artigos que foram feitos na Ásia e na África. Antigo, né? Não. Aqui no Brasil não usa mais policarbonato. Não. Claro, antigos no sentido assim, enquanto existia mamadeira de policarbonato, né? Mas coisa de 4, 5 anos atrás. Porque aqui no Brasil não existe mais, mas lá fora ainda em alguns lugares existem, né? E aí, o primeiro artigo, ele pegava essas várias mamadeiras e ele fazia o estudo de quanto de BPA migrava da mamadeira para o líquido, que não necessariamente era leite, lá dentro. E o artigo detectou que existia uma migração em um nível acima do que é hoje recomendado como seguro. Certo. Falei, legal, vamos entender isso aqui. Aí eu fui ler o artigo. O artigo detectou. O título do artigo era esse. E o título da manchete era esse. Só que a hora que você vê o procedimento que o cara usou, você fala, bom, não é à toa que ele detectou. Porque o método, ele era um método para extrair o BPA. Subir o material a ponto do... Era tipo, cozinhar, botar dentro da mamadeira um solvente. Ah, tá. A alta temperatura por vários minutos e depois analisar esse solvente. E óbvio que você vai encontrar traços de BPA. Até porque, muito provavelmente, houve até algum tipo de degradação daquele policarbonato que migrou alguma coisa. Mas quando ele sobe acima do ponto Vickett dele, ele libera mesmo. Mas quem segura um material a 160 graus na mão? Aí é que tá. Aí eu fui ver o outro artigo citado, né? E esse artigo dizia, não foi encontrado. No nosso estudo, detectou-se uma migração, mas muito, muito inferior aos limites seguros, né? E aí eu fui ler esse artigo também. Como é que era o procedimento desse artigo? O cara fazia uma mamadeira. Ele pegava, botava o leite para ferver e depois ele analisava o leite que ficou acondicionado dentro da mamadeira. Ele falou, olha, nessas condições de uso aqui, não tem. Então aí você fala assim, ok, uma coisa é você propagar uma mentira. Outra coisa é você propagar uma verdade, porque aquele primeiro artigo ele propagou uma verdade. Ele realmente mediu a migração. Sim. Só que você deu uma roupagem para essa verdade diferente. Ou seja, apesar de existir a migração, ela não existe na condição de uso do material. Então, esse que é o grande problema que a gente tem. Se divulga verdades com uma roupagem diferente. O que eu acho muito errado dos materiais plásticos, aí é uma opinião minha, é que ele só vai de 1 a 7, né? E tudo que é 7 não presta na boca desses caras. Exatamente. Né? 7 é ruim. E, na verdade, você tem materiais multicamadas hoje, que você embala alimentos a vácuo ou com atmosfera modificada, que sobe o shelf life lá em cima. Exato. Você consegue fazer produção em massa, transformar aquele produto mais barato, e ele está dentro da cadeia do número 7. E número 7, todo mundo hoje, com as falácias que tem, todo mundo acha que é o bisfenol, que acha que é o policarbonato, que vai levar o bisfenol.
Então, eu acho muito errado. Eu acho que tinha que ter uma mudança nessa condição de identificação dos polímeros. Também, é outro ponto estrutural, né? Mas aí teve um outro artigo que eu fui pesquisar também, e esse foi muito interessante, que estava comparando garrafinhas, a garrafa de PET com a garrafa de vidro, né? E se eu não me engano, estava comparando com alumínio também. Enfim, garrafas reutilizáveis, né? Para água. E aí, o estudo, ele chegou a algumas conclusões bem interessantes, e, de novo, na manchete era garrafinha de vidro é melhor que de plástico. Sim, lógico. Né? Mas a hora que eu li o artigo, era assim... Pega para mim a garrafinha lá de vidro de plástico que está ali, por favor. A gente vai... Tá gravando. Tranquilo, normal, tranquilo. Porque todo mundo conversa com todo mundo aqui. O estudo era o seguinte. Ó, fazendo análise de ciclo de vida do sistema fechado, garrafinha plástica contra garrafinha de vidro. Né? Se você olhar uma garrafa de vidro e uma garrafa de plástico, olhar só esse sistema fechado aqui, a garrafa de plástico é infinitamente melhor. Sim. Da análise de ciclo de vida. Aí ele falou assim, se eu expandir esse horizonte, né, ou esse sistema, para pegar, olha, essa garrafa de vidro, ela vai ser usada mais de uma vez. Então, você vai usar essa garrafa ao longo de um ano e essa garrafinha você vai usar uma vez. Aí, a de vidro começa a ter vantagem. Só que aí que vem a pegada e que não foi divulgado. Para você usar essa garrafa de vidro durante um ano... Tem que esterilizar toda vez. Você tem que, pelo menos, lavar toda vez. E a hora que colocou no estudo o consumo de água... Obrigado. Aí. A hora que colocou no estudo o consumo de água para lavar essa garrafa, ao longo desse um ano, ele falou assim, o de plástico começou a ganhar de novo. Claro. Então, só que isso foi deixado de lado na hora de divulgar o estudo. Então, porque assim, tudo bem, pode ser que eu vou reutilizar isso daqui, essa daqui eu vou ter um uso único, mas, cara... Mas o cara que usa isso aqui, a pegada de carbono disso aqui é altíssima. Aí tem o que a gente falou, que é o que ficou para trás. A pegada de carbono disso aqui é altíssima. Isso aqui pesa 563 gramas. Isso aqui pesa 36 gramas. Cheio é mais leve que essa vazia. Exato. É 1 quilo. Vai dar 1 litro, 1 quilo. Aqui vai dar 1 quilo e 563. Realmente. Então você tem 1,5 vezes de peso. Isso é o quê? Isso é pegada de carbono, isso é papel, é pneu esfregando no chão. Então, sem falar, a gente está falando da qualidade de vida que isso proporciona para a gente. Não, e outra, a perda que isso aqui vai ter no transporte, né? Imagina, um caminhão carregando isso daqui, batendo, tem uma perda. Por quebra, por um manuseio que foi incorreto, né? E, cara, a gente está falando de alimento. Perder alimento não é algo bom nunca, né? Então, enfim, se você não olha o sistema como um todo e não toma esse cuidado, a gente sempre vai ter o risco de, cara, ir com a onda e tomar decisão por um material que não é... que pode parecer mais interessante, mas não é. Você que é aí um estudioso, um defensor ferrenho, assim como nós, do material plástico, quando você vê na internet aí o pessoal metendo pau, falando um monte de besteira, como é que você fica, cara? Que eu fico transtornado. Como é que você fica? Não, eu fico também. E eu fico mais do que transtornado, eu fico preocupado. Porque a gente estava falando sobre isso também, né? Normalmente se faz esse tipo de conteúdo de forma um pouco mais sensacionalista, com afirmações muito categóricas, né? Com frases de efeito, né? E isso acaba tendo um engajamento muito grande e espalha muito, de forma muito fácil, né? Então, mais do que ficar consternado, eu fico preocupado, porque eu falo, cara, isso daí vai atingir muita gente. E atinge. Né? E atinge. E aí o que acontece? Muita gente vai receber uma informação que não é 100% verdade. É o que eu falei, ele divulga pequenas verdades. Sim. E junta tudo num pacote que a hora que você vê tudo, fala assim, cara, tudo bem, esse pedacinho aqui é verdade, esse pedacinho aqui é verdade, esse pedacinho aqui é verdade, mas a hora que você junta tudo, cara, isso daí já não é mais a verdade toda. Tá faltando informação e acaba distorcendo a conclusão que chega no final, né? E aí, só para concluir isso, por que eu fico preocupado com isso? Porque quem não tem a informação, quem é leigo, vai comprar essa ideia
E aí é aquilo que a gente estava falando. Depois que a pessoa comprou essa ideia, para você mudar isso daí. Né? É difícil, é difícil. Você muda com prática, né? Né? Só E que é muito, para você atingir essa muito. pessoa, Você tem que martelar muito. é complicado, porque a que vê a rede social daquele cara não vê a nossa. Né? E aí tem outro ponto, né, Rui? Normalmente, esse tipo de conteúdo ele é divulgado por pessoas que já têm uma presença online muito forte, muito consolidada. Né? E, infelizmente, cara, nós somos muito grandes, os nossos canais são muito grandes dentro da nossa comunidade, que é a comunidade do plástico, né? Mas ainda comparado com essas outras fontes de informação, nós somos muito pequenos. E assim, nesse universo aí, você passou pelo poliuretano, estudou por vários materiais, você é um conhecedor de muitos tipos de materiais, sim, né? sim. Qual o material que você considera mais difícil de transformação, de você injetar ou soprar? Cara, olha, muitas vezes o pessoal fala assim, putz, esse material aqui é difícil, né? O que eu sempre falo assim, se você tiver todas as condições que o material pede para fazer, ele deixa de ser difícil. Por exemplo, um dos materiais que a gente tinha muita dificuldade, que eu tive um trabalho muito grande, foi o próprio poliuretano termoplástico. Tá? Por quê? Porque ele é um material muito versátil, é usado em muitas indústrias diferentes, como a gente já falou. Tá? E, por esse motivo, ele é usado em algumas indústrias que não estão acostumados a usar materiais especiais e que não têm recursos para trabalhar com esses materiais. Por exemplo, só para ficar bem concreto isso, o poliuretano é um material que precisa de secagem antes de você transformar ele em peça. Se você secar muito bem o material, cara, ele processa tão facilmente quanto um polietileno. É igual a ABS, se não secar, fica cheio de bolinha, né? Parece que está fervendo. Exato. Só que se você fizer a secagem adequada, cara, ele vai que nem mel na chupeta. O grande problema é, se você não tem essa estrutura, você vai penar e vai penar feio. E aí o pessoal fala... até desistindo, né? Aí o pessoal fala, não, mas é muito difícil de trabalhar. Não é difícil, você não está com um recurso adequado para trabalhar com ele. Precisa de outras coisas. Exatamente. Então, eu não vejo assim hoje, e sendo bem honesto, viu, passando por vários materiais com os quais eu já trabalhei, eu não vejo, esse material é difícil de trabalhar. Ele é um material que exige mais atenção, exige mais recursos, mas a partir do momento que você entrega esses recursos, cara, ele trabalha da mesma forma que qualquer outro. E hoje, nesse universo gigantesco, porque, pessoal, plástico não é plástico. Plástico e plástico tem uma diferença monstruosa, né? E qual o polímero, assim, que você vê hoje que é o polímero, é o melhor que você já viu, que ele tem funções melhoradas, tudo, e onde aplica? Tá. Cara, eu também vejo assim, vai depender muito da área. Tá? Então, se a gente estiver falando de plástico de engenharia, a gente vai ter um. Se a gente estiver falando de commodities, vai ser outro. Mas vamos lá, para não ficar em cima do muro. Né? Dentro dos plásticos de engenharia, e vou guardar as devidas limitações. Sim. Eu trabalhei com um material que é o poliacetal. Certo. Tá? Conheço. E durante muitos anos, os especialistas com os quais eu trabalhava, eles eram categóricos. Poliacetal é o melhor plástico de engenharia que existe. É um material que palpa toda a obra em termos de resistência mecânica, não tem comparação, pouco tipo de reforço. Para você ter o mesmo desempenho num nylon, por exemplo, você precisaria de muito reforço, muitos aditivos e tal, do ponto de vista de balanço de propriedades, né? Rigidez com resistência a impacto. Né? Então, o poliacetal, para mim, dos plásticos de engenharia, tá ali no topo da cadeia. É muito legal, torna a peça mais leve, né? Você pode fazer com espessuras muito fininhas, então você usa menos material, a peça fica mais leve, muita resistência, né? Ele tem as limitações, por exemplo, ele não serve para fazer peças transparentes. Né? Ele vai ser sempre opaco. Ele tem uma limitação de temperatura máxima de uso, que é 90 graus. Né? Ele é um dos materiais que o pessoal fala é difícil de processar, porque ele queima muito fácil, tem aquele odor que você sente o cheiro de poliacetal quando queima, chora, irrita a garganta, é um terror. Mas
Se você entregar o que ele precisa, a máquina adequada, controlar direitinho a temperatura, ele processa tão fácil quanto um polietileno. Chora, pega na garganta. Vamos para um outro negócio? O que você acha do que estão falando dos fitalatos do PVC? Como que saem? O fitalato é... Cara, se falar de fitalato, o cara treme, né? Treme. O que você acha? Qual o momento da liberação? É seguro, não é seguro? Eu vejo segurança porque embala remédio, mas vamos lá. Mais do que remédio, né? Eu tenho um grande amigo na área de PVC e ele sempre dá esse exemplo, né? Hoje, o PVC plastificado com o DOP, que é o plastificante mais clássico para plastificar PVC de alta flexibilidade, e é um fitalato, dioxifitalato, né? Sabe qual que é a aplicação onde usa mais desse material e não se troca por uma questão de homologação realmente de segurança? Bolsa de sangue. Caramba. Bolsa de sangue eu não sei se existe algum desenvolvimento mais recente, mas, cara, é PVC plastificado e o plastificante homologado para essa aplicação é o DOP, é um fitalato. Então o tubo deve ser a mesma coisa. Provavelmente, tá? Mas o que acontece? O fitalato, esses estudos, normalmente, eles fazem o teste da seguinte forma, né? Eu não vou nem discutir se o fitalato é nocivo ou não, tá? A gente sabe que, sim, ele tem um potencial para ter algum tipo de efeito no organismo. Sim. Eu não vou discutir isso. O que eu discuto é... Mas lá na bolsa ele está inerte. Aí que tá. O quanto, de fato, ele sai do PVC e migra para qualquer outra substância que está do lado. E os estudos aí da indústria mesmo que mostram e que são... E eu vou te dizer, viu, Rui? A indústria não faz isso porque ela é boazinha e ela quer mostrar que o material é bom. Ela faz porque ela sabe que se ela não tiver um conhecimento disso e botar um negócio lá na frente que matar alguém, ela tá, sabe? Ela vai se lascar lá na frente com... Então, existem esses estudos e que mostram que, cara, ele é muito estável. É o que eu dou de exemplo. Eu sempre dou de exemplo, os ambientalistas falam, mas eu falo da Coca-Cola. Uhum. A Coca-Cola é a maior empresa do mundo, certo? A Coca-Cola gera sei lá quantos quilos de PET. E, pô, tudo aquilo tem análise de ciclo de vida, tem análise de migração. Eles fazem, porque você já pensou uma Coca-Cola tomar um processo? Exato. Porque contaminou alguém? Não faz porque é boazinho, faz para se prevenir. Uma exato. pessoa essa semana na minha rede social falou, amigo, aí você vem me falar de Coca-Cola, aí fica difícil conversar com você. Então, você vê que é o tipo de pessoa que ele mede o material pelo tamanho da empresa e pelo tamanho da frustração dele de não ter uma empresa daquele tamanho. Né? Então, mas assim, existem estudos seríssimos, né? Uhum. A Coca-Cola, inclusive, foi o primeiro estudo de avaliação de ciclo de vida feito, foi pela Coca-Cola, né? Exato. E esses estudos, a gente estava falando do fitalato, o pessoal do PVC, eles conhecem muito bem isso daí, porque, cara, é fundamental para eles. E eles sabem, olha, os plastificantes à base de fitalatos, eles em si realmente é uma preocupação, mas se a gente seguir todas as especificações de uso do material, não expuser em condições que não sejam prescritas para aquele material, ele vai ter uma boa estabilidade para o uso que ele foi planejado. E a segurança é bem interessante. Então, não vejo grandes... Você que roda bastante, a gente fala muito de economia circular, né? O que você está vendo de movimento da indústria em relação a isso, a engajamento em prol da economia circular? Estão indo, não estão indo, estão resistentes ou não? Que a gente bate muito, né, para que o mercado se torne sustentável, né? Tem muita movimentação na indústria com relação a isso. Muitas iniciativas. Eu tenho visto muita empresa usando o termo economia circular como marketing dos seus produtos, né? E tem muita empresa realmente implementando ações bem interessantes, né? Que seja o uso de materiais provenientes dessa economia circular, né? Então, materiais reciclados, materiais que passaram pela cadeia e estão voltando agora, ou programas para que os seus produtos tenham a circularidade e voltem
para a cadeia também. Então, eu tenho visto nos últimos anos aí uma intensificação desse tipo de ação. Tá? Eu acho que ainda tem muito caminho para se percorrer em termos de ação, em termos de comunicação, mas eu tenho percebido uma intensificação bastante grande na indústria. Eu acho que as indústrias tinham que mandar os seus designers fazer um curso de ecologia para ele se tornar um eco-designer. E aí ele já pensa... Esse é um ponto interessante. Se você facilita a vida do cara depois, na hora da reciclagem, né? Tendo materiais que você minimize a necessidade de separação, né? Materiais que você possa, muitas vezes, reciclar tudo junto, né? Que sejam mais atrativos. Né? Isso tudo vem do conhecimento de um designer que conhece o material, que conhece a cadeia. O designer, a equipe de marketing, eles tinham que ter um curso de eco-sustentabilidade. Exatamente. É um tipo de conteúdo que eu procuro levar no canal também, mas que ainda precisa de mais divulgação, sabe? O criador do produto. E, cara, não só... Para você ter uma ideia, só abrindo parênteses, a gente está falando de sustentabilidade aqui, mas não só de sustentabilidade. Se a gente pensar em funcionalidade de produto melhor também, ainda. Precisa ainda mais, porque muito designer e projetista excelentes que tem no mercado, eles não estão acostumados a projetar peça plástica. Então você começa a ver que se cria recursos geométricos numa peça para resolver problemas que causam outros. Sim. Né? E aí você acaba tendo uma peça que... Eu vou dar um exemplo ridículo. Tá? Esses dias eu estava lavando louça lá em casa e peguei a tampa do liquidificador. Né? A hora que eu fui lavar, eu falei assim, cara, por que o cara que projetou essa peça botou esse castelo? Castelo é aquela estrutura para reforçar uma região da peça, né? Uma estrutura mais saltada ali, que gera um furo na peça, né? E ela estava lá, falou assim, cara, caiu um treco de sujeira aqui, eu não consigo limpar isso daqui. Aí o que vai acontecer com isso? Com o passar do tempo, aquilo vai acumulando, vai gerando fungo, vai gerando um problema de contaminação, vai chegar uma hora que eu não quero mais usar essa peça e ela está funcional ainda, mas eu vou jogar fora porque eu não consigo limpar. Então você vê como é um negócio que não tem nada a ver com sustentabilidade, é um negócio de geometria, Sim. mas que pode gerar um problema de sustentabilidade porque a peça perdeu a funcionalidade antes do tempo. E o cara nunca vai imaginar isso na vida dele. Passa pela cabeça porque ele está pensando no funcional. Quero deixar essa peça mais resistente mecanicamente. Você entendeu? Aí vamos agora uma pergunta que eu sempre faço. Eu sou obrigado a fazer porque eu gosto de saber o que as pessoas pensam. O que você acha do PLA? Ok. O PLA é um material, na minha opinião, tá? Me perdoem quem quiser me cancelar, superestimado. Por quê? Se você olhar a pegada de carbono do PLA, para fabricar 1 kg de PLA, é maior do que de um polipropileno. Sim. Tá? Então, a pegada que ficou para trás para você ter 1 kg de cada material, do PLA é maior. Você não entrega 1 para 1. Não entrega 1 para 1. Ah, mas ele é biodegradável. Compostável. Que seja, tá? Cara, precisa ter condições muito específicas. Se você pegar uma peça de PLA e jogar ela no lixo qualquer lá, sem as condições específicas, ela não vai degradar. Nada. Então, assim como a gente precisa que uma garrafinha seja descartada da forma correta para ela poder ser reciclada, a gente precisa que o PLA seja disposto da forma adequada para ele realmente ser E agora você imagina um copo de PLA junto com um copo de PS Cristal, que eles são exatamente iguais. A confusão na cabeça de quem vai separar. E eu vou mais longe. O PLA hoje, segundo o que eu já ouvi de alguns profissionais da indústria, ele é o maior contaminante para o PET. Claro que é. Porque ele entra na cadeia. Ele e o PVC, os dois. Ele entra na cadeia do PET, porque tem algumas aplicações que são semelhantes. Visualmente ele parece muito, principalmente para o leigo, né? Porque ele tem alguma diferença de rigidez e tal, mas, cara, você precisa ser um baita especialista para detectar isso daí. Então, só que quando ele entra na cadeia e ele é processado junto com o PET, ele prejudica muito a propriedade mecânica. Então, o PLA eu acho que é um material superestimado, assim, como solução, sabe? Eu tenho minhas reservas com ele. E ele não recicla, né? Não recicla. Economia linear, né? E tem mais. Ah, mas ele é biodegradável. Eu sempre falo assim, você sabe de onde vem cerca de 20% do metano que a gente gera na atmosfera? Sei.
Eu sei, mas fala pro pessoal. Lixo apodrecendo, coisas biodegradáveis. Tá, então, casca de banana é biodegradável. Só que quando ela degrada, ela gera gás metano, que é um gás de efeito estufa. Sim, mas é baixo. Tudo bem, mas ela gera. Gera. Né? O que acontece? O PLA, quando ele biodegradar, ele vai gerar gases também. Ele vai se degradar em gases. Então, ele vai contribuir de alguma forma. Então, biodegradabilidade por si só, eu tenho minhas dúvidas também se é uma grande solução. Eu, na verdade, já não vejo como grande solução. Eu tenho uma opinião formada sobre isso. Porque quando você começa a visitar as empresas que fazem a recuperação de material, cara, é completamente diferente de uma pessoa que está sentada atrás de uma mesa assistindo um vídeo. A realidade é completamente outra, né? Eu mudei completamente o jeito de enxergar as coisas depois que eu fui visitar as esteiras de seleção. E o PLA ele vem numa economia linear, ele não é da economia circular, então para mim ele já está fora, porque ele é de economia linear. E quando você processa ele tem baixa resistência ao calor, né? Acho que com 60 graus ele já tchau. E nós não temos nem 50% de aterros sanitários no nosso país. Nós vamos fazer composteira? Pois é. Então, de onde vem o investimento? Eu acho que o investimento tinha que ser o contrário, né? Gera-se a composteira, as indústrias de compostagem, se gera a indústria de compostagem, ensina a mexer com o material e põe o material. E mesmo assim, viu? Isso não vai acontecer nunca, né? E mesmo assim, falar em composteira, cara, para ela ser eficiente mesmo, você precisa ter composteira a nível industrial. Sim. Né? Aquela que você tem em casa não é suficiente para absorver. Né? Então, é outro patamar de infraestrutura que você precisa também. E boa para outra pergunta polêmica. Manda. E o Oxibio? Esse é um que, cara, esse eu não gosto definitivamente. Você já estudou da P-Life? Você já viu alguma coisa? Não, nunca entrei em detalhes específicos de tipos específicos, mas é um que eu não tenho muito... Tem muita afinidade. Não tenho muita afinidade, não. Porque, pelo menos nas tecnologias que eu já tive contato, eles acabam prevenindo mais a circularidade do material e, de fato, a degradação acaba não sendo tão eficiente do que realmente se a gente tivesse um material sem nenhum tipo de aditivo e fosse reciclado, por exemplo. O PLA, eu estou te falando porque eu também, a minha opinião era bem categórica, eu parei de falar. Se você colocar PLA, se você colocar o Oxibio nesse canudo, e esse canudo for jogado na natureza, ele vai por oxidação, ele vai se decompor, vai virar microplástico, nanoplástico, depois virar uma molécula de água. E se você pegar esse canudo e jogar ele na extrusão de novo, ele mata o aditivo. Então, você está na economia circular com ele. Aí um desavisado jogou, eu gosto de falar porco mesmo, né? Um porco jogou jogou pela janela? Ele vai fazer um trabalho que eu não sei quanto tempo demora, mas ele vai fazer o trabalho de biodegradação. Obviamente, gera microplástico antes, para depois gerar nanoplástico, enfim, né? Eu vi muitos estudos que eles me mostraram, são estudos, obviamente, pagos por eles, né? Mas eu vi bastante, eles têm muito material de estudo. Eu não duvido nem da veracidade dos estudos. A minha preocupação é esse caminho intermediário do microplástico, nanoplástico, até realmente ele ser totalmente degradado, porque o ambiente dinâmico, né? Então, a minha maior preocupação com isso é de que nesse meio tempo esses microplásticos e nanoplásticos sejam capturados por alguma coisa que não deveria, sabe? Então, mas, enfim, é baseado na experiência que eu já tive com conversas com outros especialistas. Estou aberto, lógico, a ouvir outras opiniões, mas é algo que eu ainda olho com reservas. Eu vou te pôr em contato com a Bruna. Legal. Porque ela me deu umas explicações assim que eu fiquei... Eu parei para pensar. Não, acho que vale a pena. O debate eu acho que é importante. Realmente eu parei para pensar. Eu trouxe ela aqui no podcast, ela começou a falar, mostrar um monte de documento, mostrou um monte de coisa. Eu parei para pensar. Legal. E como você enxerga aí o mercado do plástico
daqui a alguns anos, com esse tema, essa pauta de sustentabilidade, todo mundo falando de sustentabilidade, que o plástico é o vilão. Como você acha que vai diminuir a produção de plástico? Cara, eu acho que não. Eu acho que não por um simples motivo. E é o que eu falei agora há pouco. Hoje, a nossa vida ela é extremamente dependente do material plástico. E eu sempre dou alguns exemplos extremos também, né? Imagina uma situação de calamidade, né? Uma situação de emergência realmente, de um lugar que está passando por um evento, sei lá um terremoto, um tsunami, né? Onde você não tem mais energia elétrica, onde você tem escassez de comida. Como é que você vai fazer para chegar água, comida nesses locais de forma rápida, eficiente, principalmente que dure uma vez que chegar lá? Seguro, né? Seguro, né? Cara, tudo bem. Vamos supor que não exista mais garrafinha de plástico. Você vai levar garrafinha de vidro. No helicóptero? Né? Pesado pra caramba. Tudo bem, você pode até levar, só que você vai levar 10% do que você levaria, né? Comida, mesma coisa. Né? E agora eu não estou nem falando de impacto ambiental, eu estou falando dessas questões práticas, humana, realmente. Exatamente. Da parte humana. E eu estou dando um exemplo extremo, mas pare e pensa na gôndola do seu supermercado. Você diminuiu a incidência de plástico lá. Hoje a gente já tem uma perda de alimentos que, para mim, é obscena. É obscena. Né? Se a gente não tem hoje a tecnologia de embalagens que a gente tem disponível para manter esses alimentos com mais durabilidade, com mais shelf life, que permita que a gente consuma esse alimento por mais tempo, como é que vai ser? A gente vai piorar essa questão? Então, assim, eu acho que não vai haver essa diminuição por uma questão que a gente não consegue mais hoje viver sem isso daí. A gente vai ter uma degradação de qualidade de vida. Ah, mas pode existir tecnologia. Cara, a hora que tiver uma tecnologia, aí a gente vem conversar. Hoje não tem. Hoje não tem. Hoje não tem. Tá? Então, é o que eu sempre falo. O pessoal bate muito nessa questão de banimento do plástico, né? Ah, mas porque tem alternativa? Qual? Eu falo, não tem hoje uma alternativa que seja técnica, econômica e de sustentabilidade, né? Sustentavelmente tão eficiente quanto o plástico. Não tem. Tá? Se tiver, a gente passa a conversar. Mas enquanto não tem sentido a gente falar em banir plástico. Tá. Você vê os caras lá em Marília fizeram, perdão da palavra, uma baita cagada suspendendo o uso de sacola plástica. E agora eles estão fornecendo caixa de papelão. Então, nas costas daquelas pessoas, dos políticos de Marília, está carregando o CH4 que está subindo agora. Então, eles vão enterrar aquele papelão, porque o papelão virou caixa de lixo. Né? Então vai levar o papelão, vai enterrar, vai virar CH4, 28 vezes mais do que o... 86. 86 vezes 86 vezes mais do que o CO2. Então você daqui a pouco, em pouco tempo, pega uma foto aérea de Marília, você vai ver a mancha lá, o que vai acontecer. Era legal os caras baterem uma foto agora e uma foto daqui a 2 anos, para ver a inteligência do poder público lá, que fez essa lei sem interpretação de nada, com auxílio de pessoas que não entendem absolutamente nada. Isso é muito triste. E é o que eu falo. Se a gente entende isso daí, não dá para diminuir. Não dá para diminuir a indústria de plástico. Senão a gente vai causar um problema maior do que a gente fala muito da sacolinha, porque a sacolinha é o seguinte, ela tem várias funções. E uma função dela, na classe baixa, é saco de lixo. Sim. Tá? Então, o cara vai lá, ele vai amarrar a sacolinha e vai jogar no lixo. Ok, mandou para o aterro. O que ela vai gerar? Ela não vai gerar nada. O que está dentro dela vai gerar. Ela não vai gerar nada. Quando você fala que vai tirar isso, o cara precisa comprar um saco de lixo. Exato. O saco de lixo ele é mais pesado que a sacola. Só que o cara que não tem dinheiro para colocar o saco de lixo, ele precisa de uma caixa de papelão. Ou vai ser que nem antigamente. Antigamente, eu era bem molequinho, colocava o lixo em lata na rua. Lata, Chegou a ver isso? Cheguei, aí, infelizmente cheguei. Cada casa tinha sua lata. Aí o lixeiro levava, ele ia correndo na rua e jogava. Aí minha mãe falava, vai buscar minha lata. Aí eu ia lá, correndo atrás do lixeiro para pegar a lata dela. Então, aí era legal, né? Então, só que imagina hoje, a mulherada de hoje com as unhas desse tamanho, tudo bonita, tudo pintada,
Não, e sem Vai falar, lá Rui, pegar uma lata de lixo. e sem falar que pá. tudo bem você fazer isso daí, tem todos esses problemas, mas imagina o seguinte, o quanto do lixo não se perdia nesse trajeto Um também monte, o chorume ia caindo que ia ali, caindo. é. Então, você acaba tendo... cara, Você tem muitos outros problemas, né, cara? exato. Aí, se a gente for ficar aqui, a gente fica o dia inteiro trazendo isso daí. Bom, vamos lá, mudando agora um pouco. Uhum. A gente sabe que a gente tem informações que você é um baita paizão, né? Ah, verdade. E como que você concilia essa vida maluca aí com vida de trabalho, vida de família? Você tem horas, tem agenda? Tem, então. É realmente um desafio, mas eu me considero meio que privilegiado, né? Eu hoje, a maior parte do meu trabalho é feito em home office. Então, eu tenho a possibilidade de estar muito do meu tempo com a minha família, né? Com a minha esposa, com os meus 2 filhos, né? Tenho uma menina de 14, um menino de 9. Então, consigo levar e buscar na escola, Isso é né? Se precisa... A minha esposa também trabalha bastante de home office e a gente divide bem isso daí. Então, putz, precisa ir no médico. Hoje eu não posso, hoje eu tenho reunião, então a gente vai trocando, vou eu, vou ela. Então, eu me considero meio privilegiado. Lógico que o meu trabalho exige, muitas vezes, viagens prolongadas. Então, é normal eu passar uma semana, 15 dias, até fora do país, em função do trabalho. E aí não tem jeito, você acaba ficando mais ausente nesse período. Mas nada que a gente não gerencie. Então, eu não posso reclamar, não. Eu me considero realmente um privilegiado por isso. Eu até comento que, na época que o meu filho nasceu, ele teve vários problemas de saúde no nascimento, uma hemorragia pulmonar. Ele ficou os primeiros 7 dias dele em coma. Nossa. Né, induzido. A gente nem recebeu o certificado de nascido vivo dele até o 7º dia dele realmente lá na incubadora, né, em coma. E eu consegui estar lá todos os dias. E ele era a criança mais grave daquele período de UTI neonatal. O médico falava isso pra gente, falou, olha, seu filho é o caso mais grave que a gente tem aqui. Né? A gente já fez a nossa parte, você tem que agora fazer a sua com você e com Deus. Né? Entra a mão de Deus, né? E ele foi o primeiro a ter alta. Caramba. E eu considero, entre outras coisas que a gente acredita, enfim, né, toda essa parte mais espiritual e tudo, mas eu considero que o fato de estarmos os dois lá com ele, né, a gente conversava com ele, colocava a mãozinha, ele estava em coma, mas ele percebia, né? Eu tenho certeza que isso fez a diferença. Claro que fez. Então, cara, eu só pude fazer isso porque eu tenho essa flexibilidade profissional. Por mais que eu tenha muitas atividades e muitas vezes eu fique fazendo reunião até 10 horas da noite, de fim de semana. Cara, eu tenho um cargo hoje que eu não bato cartão. Se o meu chefe me liga 10 horas da noite num domingo de fim de semana, eu tô lá trabalhando, tô disponível, né? Por mais que ocorra isso daí, cara, mais do que compensa pelo fato de eu estar trabalhando em casa. Sim, claro. Né? Então, cara, não tenho o que reclamar disso daí, não tenho mesmo. E quando você não está aí desvendando os segredos do plástico, que você vai estar mais de boa lá, você tem algum hobby, alguma paixão? Assim? Cara, eu sou muito do esporte, sempre fui. Eu sou praticante de artes marciais há mais de 30 anos. Antes de entrar no plástico, eu já praticava artes marciais. O que você pratica? A minha arte marcial mãe, ela é uma arte marcial brasileira, chama Aikido. Eu conheço. Se você entrar no Instagram, tem lá. É uma arte marcial que ela foi o primeiro estilo de artes marciais mistas que foi desenvolvido aqui no Brasil. Então, é uma mistura de várias artes. Né? Eu já pratico há mais de 30 anos, faixa preta, professor, então há muito tempo. Um abraço pro pessoal aí, que já faz um tempo que eu não consigo praticar para valer, mas ainda está sempre guardadinha ali para a gente praticar. Não esquece. Então, eu judô por muito tempo também. Cara, você cria uma dependência, né? Então, aí, academia... Eu gosto muito de mergulho, trekking, essas atividades ao ar livre. Então, cara, eu sou meio como hobby, assim, do esporte mesmo. E em relação à comida, uma comida que te remete a um lugar, assim, que você fala, nossa, essa comida é sensacional.
Cara, eu sou comilão, cara. Se você me perguntar assim, qual que é a comida que você mais gosta? Que dá para comer. Essa aí que você fez Essa aí agora. que você fez agora, né? Mas tem coisas diferentes. Por exemplo, eu gosto muito de uma pizza numa sexta-noite, por exemplo, hoje é dia, no fim de semana com amigos, porque isso me remete muito a essa questão. É outro ponto que eu me considero muito privilegiado. Nós temos muitos amigos, eu e minha esposa, minha família, né? O nosso núcleo familiar. Nós temos muitos amigos de muitos círculos diferentes. E mais curioso do que isso é que esses vários círculos, apesar de serem diferentes, muitas vezes eles se encontram e dá bom, dá certo. Né? Então, uma pizza, por exemplo, de sexta-noite, de fim de semana, me remete muito a essa questão desses laços de amizade. Né? Nós temos uma comida típica da família da minha mãe, que é a sopa de capelete. Puta, eu adoro, cara. E mais, ela é típica porque nós fazemos a massa, o recheio. Dá um trabalho desgraçado. Tipo, você vai comer ela no Natal, 3 meses antes você já começou a fazer. Eu já fiz capelete, não dá é? muito trabalho. Mas ela é muito interessante porque ela tem aí é um vínculo familiar. Legal. Não só pelo fato de você comer a comida, mas o fato de você fazer a comida. Junta todo mundo. Na época era na casa da minha avó, agora na casa da minha mãe. Então, ó, hoje vai ter capelete aqui. Opa. Quem vier fazer vai comer no dia. Quem não vier não vai comer. Aí tem o cheiro, tem a lembrança. Exato. E então tem essas duas, acho que são as principais aí, porque remetem a esse vínculo. Mas, cara, eu gosto muito de um churrasquinho, de um hamburgão, de vez em quando. Então, eu sou comilão. E assim, tirando a comida do dia a dia, eu sou chocólatra. Ah, eu também. Então, cara, se você botar uma barra aqui na minha frente... Agora eu tô comendo só 60% para pesar menos. Então, cara, eu já tentei, mas para mim é o gordão mesmo, sabe? Aquele show mais podrão mesmo é o que eu gosto, cara. Se você botar uma barra aqui na minha frente, ela não dá 2 segundos. Se vacilar, você não come. Caramba. Então, eu sou bem comilão mesmo. É mais ou menos por aí. E música, cara? Que estilo rock musical? And roll. Puta rock merda. And roll. Aí tá vendo? Até todo mundo que vem aqui é rock and roll. Poucos que vieram que não são. Eu me considero bem eclético, eu ouço de tudo. Eu não. Né? A minha esposa, por exemplo, ela gosta do samba, do pagode, né? Eu escuto. Mas se você me perguntar assim, você gosta? O que você gosta de ouvir? Ouvir não é escutar, né? Exato. Então, assim, a minha música aqui, se você pegar minha playlist agora aqui e botar ela pra tocar, é o rock and roll e o clássico, tá? Até anos 90. É o que eu gosto realmente de escutar. Agora, com música é um negócio interessante. Eu acho que muito mais do que a música ser boa, o fato de me fazer, pelo menos para mim, fazer gostar, é quando ela ativa alguma coisa, alguma memória afetiva que você tem. Então, talvez por isso que eu goste mais das músicas aí até anos 90, porque é o que eu escutava na adolescência, na infância. Então, é mais ou menos por aí. Bom, muito legal. E filme? Um filme que você gostou muito, um dos últimos que você tem assistido... E um filme para indicar para as pessoas possam assistir, que você achou bem bacana. Cara, eu gosto muito do gênero de filmes de guerra. Não só filmes, mas séries, documentários. Eu gosto muito. Já assistiu Falda, cara? Falda, não. Já ouvi falar, mas não assisti ainda. É espetacular. Não assisti ainda. Esse é um que está na minha lista. Tá? Mas, então, filmes de guerra em geral eu gosto muito. Né? Pela questão da história, pela questão de toda a situação, os desafios que se colocam ali. Mas eu não vou nem falar de um filme, mas eu vou falar de uma série, que é uma que eu assisto todo ano, porque, primeiro, que eu gosto da produção, de como ela foi feita, e segundo, que eu acho que ela tem um negócio legal assim, que eu levo para a vida profissional, principalmente, sabe? De postura, de relacionamento, que é Band of Brothers. Não assisti. Nunca assistiu? É uma série da Segunda Guerra Mundial. Ela é feita pela HBO. Está disponível, acho que hoje no Netflix, inclusive ela já está disponível também. Mas, cara, eu assisto todo ano. Ela tem, acho que, 8 ou 10 episódios. E ela conta a história da divisão paraquedista do exército americano que invadiu a Normandia no dia D. Então, desde o treinamento até o fim da guerra, legal, segue essa... Cara, Band of Brothers, eu assisto todo ano, até arrepio de lembrar,
porque ela tem essa questão aí da camaradagem entre essa equipe. Então, por isso que eu falo da questão de profissional, de como você criar uma equipe que funciona. Sim. Tem a questão do líder, que é o personagem principal, de como você está à frente de uma equipe, né? Tem essa questão dos objetivos, como é que você caminha para atingir os seus objetivos profissionais. Cara, essa é uma série que tá no meu topo ali de recomendações. Eu agora tô assistindo Dorama. Minha mulher adora Dorama. Eu já assisti vários também. Aí eu chego lá, a TV tá ligada, tô assistindo Dorama. Eu já assisti vários também. Eu tô ficando mais educado, já vou cumprimentar as pessoas assim, né? Aí você já vê que o cara tá no Dorama, né? É verdade, é verdade. Já assisti alguns também, Ai, caramba, meu. E referente assim à sua vida, você tem alguma inspiração? Você tem alguma pessoa que te inspirou ou que te inspira? Um mentor, alguma coisa assim? Olha, as pessoas em quem eu mais me espelho são as pessoas da minha família, tá? Então, por vários motivos, meu avô, o pai da minha mãe, por questão da inteligência, sabe, em solucionar problemas, né? Em habilidades manuais. O meu pai também, pela questão da sede pelo conhecimento, né? De você buscar sempre aprender, leitura. Só para você ter uma ideia, meu pai, a gente fez uma viagem para Disney com toda a família, foram mais de 25 pessoas em 2014, e ele, para essa viagem, ele foi aprender inglês, né, para poder se virar lá. Então, você vê, é um negócio, porra, legal, né? Vou buscar um aprendizado, não só... existe também, e eu gosto muito do aprendizado pelo aprendizado, mas o aprendizado com propósito, ele é mais forte. Lógico. Né? Então, tem essa questão muito interessante. Aí se frustrou, né? Chegou lá, só tava falando português. Vai para Orlando lá, só tem só brasileiro lá, né? É verdade. Nem precisa do inglês para se virar. Mas ele fez. Foi lá e 6 meses ele aprendeu, né, para poder viajar. A minha esposa também, a questão da dinâmica profissional dela, dinâmica dentro de casa com as crianças também, inspiração. Minha esposa, ela é diretora de vendas da Mary Kay, da marca de cosméticos, né? Então ela tem a equipe dela de vendas lá, então basicamente ela... Pô, cara, podia trazer alguém da Mary Kay aqui pra gente falar de embalagem de cosmético. Cara, o contato lá a gente tem. Eu não sei o quanto o pessoal é aberto para isso, né? Mas ela trabalha... ela não é funcionária da empresa, né? Elas são independentes, mas ela trabalha com isso. Mas ela é muito interessante ver a forma como ela inspira a equipe, lidera a equipe, porque, na verdade, uma coisa é você ser chefe. Você tem meio que o poder, né, de mandar uma pessoa, né? Sim. Você vai fazer porque eu estou mandando, né? E, cara, eu sou seu chefe. Outra coisa é você liderar inspirando uma pessoa a fazer alguma coisa. Que é o melhor, é o mais eficiente. É a construção do trabalho. Exato. E isso ela tem muito. Então, e mais, ela é uma vendedora nata. Se você botar aqui e falar para ela, você tem que vender essa garrafinha de água aqui, ela vai vender 10. Sabe? Então, é uma outra coisa bem interessante, bem inspiradora de ver. Assim. Então, tem algumas pessoas aí que... Se você tivesse um superpoder dentro do seu mercado, você aplicaria como? Que maneira você aplicaria? Cara, essa é uma boa pergunta, viu? Eu acho que seria expandir o que eu já faço hoje, que é disseminar o conhecimento instantâneo. Pode parecer um contrassenso, porque eu perderia o meu canal, não teria mais serventia, né? Mas eu acho que é o objetivo final do canal. É o objetivo final da minha atuação, que é que todo mundo, tanto profissionais quanto quem usa os nossos materiais, tenha acesso ao conhecimento, porque no fim das contas é o que vai fazer a gente criar produtos que sejam mais relevantes, mais eficientes e usar e descartar. É só explicar, né? Você comprou isso aqui, amigão, é seu. A responsabilidade é sua. É sua, exatamente. É isso aí, né? Então, acho que se eu tivesse um superpoder, eu estalaria os dedos e faria esse conhecimento estar disponível imediatamente. E uma lição que você aprendeu fora do seu mercado de trabalho e hoje você aplica
dentro do contexto geral que você trabalha? Fora do filme aí que você falou que tem várias coisas. Não, acho que o maior aprendizado de várias coisas que já aconteceram comigo é persistência. Se você tem um objetivo, cara, isso eu ouvi num podcast vindo para cá hoje, curioso, né, que você me perguntou. Foca mais na jornada do que na vitória. Sim. Foca mais no processo do que na vitória, porque se você focar no processo, a vitória é inevitável. Então, cara, às vezes o resultado demora para vir, às vezes você vai se frustrar, mas se você persistir, se você continuar, for fiel ali ao que você acredita, uma hora vai vir, uma hora o resultado vem. E, cara, eu já tive vários exemplos disso na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, se você continuar lá investindo tempo, atenção naquilo que você precisa, naquilo que você quer, uma hora vem. E o legal, quanto mais a gente vai falando, né, mais informação a gente vai ganhando e Exato. mais coisas a gente tem para passar. Isso eu acho sensacional. Vira um círculo virtuoso, né? Mas o cara que tem a cabeça aberta para aprender, né? Que tem muitos que não, né? Isso é importante, cara. Esse Esse é outro vício meu. Eu costumo, por exemplo, agora eu vim para cá, vim de Indaiatuba para cá, deu 1h20 mais ou menos de carro, né? Cara, há muitos anos que eu não venho mais viajando na maionese, pensando besteira ou ouvindo música. Apesar de eu gostar, algumas vezes para relaxar a mente eu boto, mas na maioria das vezes eu boto alguma coisa que vai me ensinar alguma coisa. Um podcast de algum assunto interessante, um curso online que vai me trazer. Mas você vai usar onde? Cara, não vou usar em lugar nenhum, mas é um conhecimento. Ou em todo lugar. Ou em todo lugar. Ou, de repente, eu vou usar 10 segundos de um curso de 12 horas, mas não importa. Então, o conhecimento constante, o aprendizado constante, para mim, é fundamental também. Então, agora vamos lá, para a gente chegando no final do nosso podcast, eu vou te fazer aquela pergunta arrebatadora. Manda lá. Imagina que 8 bilhões de pessoas vão assistir esse podcast. Se Deus quiser, vai dar um número bom. Legal, a gente vai fazer força para dar um número bom. É isso aí. Que mensagem você deixaria para essas pessoas? O que você acha que a pessoa precisa levar? O que ele precisa? Eu acho que cara, é isso que a gente acabou de falar aqui. Busque conhecimento. Cara, isso daqui vai além do que a gente falou aqui de plástico, de indústria. Cara, se você sabe o que você está fazendo em qualquer área da sua vida, se você tem segurança para tomar as decisões que você vai tomar em qualquer área da sua vida, chances são de que você vai acertar. Então, cara, eu falo para minha filha, né? Às vezes ela vem me perguntar, pai, professor, hoje na escola falou um negócio aqui, é assim mesmo? Né? Falo, filha, provavelmente você vai ter que colocar isso na prova, se você quiser passar de ano. Sim. Né? Mas... Estude. Vai estudar. Estuda por conta própria. Ó, você quer alguma referência? Tá aqui, ó. Tem esse livro, tem esse cara aqui que você pode ouvir, né? E, ó, tem esse outro aqui que fala totalmente diferente. Ouve ele também. Vê qual aquele que mais te convence. Então, busca esse conhecimento. Por quê? Porque aí você vai formar a sua opinião. Que hoje a gente não precisa de Barça mais, né? Então, mas qual que é o problema? Você acaba não tendo a sua opinião. Você vai com a opinião do influenciador que você está ouvindo. Exatamente. Ou do trend do momento. Exatamente. Né? Então, eu acho que a partir do momento que você busca conhecimento, que você vai atrás da informação por si só, você tem mais autonomia, mais independência e pode, enfim, realizar mais coisas. É isso aí. E dentro de tudo que nós falamos aqui, tem algum assunto que eu não abordei que você gostaria de abordar? Cara, não. Eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo. Eu acho que foi muito produtivo para a gente poder dar mais um passinho aí. É um primeiro, hein? Você vai voltar aqui, hein? Com certeza, com certeza. Que a gente não falou nem 5%, nem 1% do que a gente tinha que falar. Tem muita coisa que a gente pode falar, mas eu acho que para uma primeira conversa aqui, para trazer essa conscientização para a sociedade, trazer essa conscientização para os nossos profissionais. Esses dias mesmo eu estava dando um curso para uma empresa e eu comecei do zero, né? Eu falei, olha, eu vou trazer aqui o que é plástico, de onde vem, por que vem. Eu falei assim, qual que é o meu objetivo com isso daqui? Cara, você está na indústria de plástico.
você precisa conhecer isso daqui para a hora que chegar alguém na rede social lascando o pau em cima do nosso material, você ter argumentos para contrapor isso daí. Porque, no fim das contas, se ele ganhar o argumento, a nossa indústria que vai ser prejudicada e o seu emprego vai estar em risco. É isso aí. Né? Então, eu acho que a gente deu um bom passo hoje aqui e eu acho que muitos mais vão vir aí para a gente poder. A gente tem que se unir, junto. cara, em relação a isso. A gente tem que falar no mesmo caminho, né? Nós somos poucos que falamos. Exato. Mas a gente tem que falar bastante mesmo. Eu vou aumentar um pouco a intensidade agora. Legal. Das coisas. Eu faço um monte de coisa, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu vou aumentar um pouco o fluxo, a intensidade agora do que eu já faço. Legal. Para a gente falar a verdade, né? Ninguém aqui, a gente fala a verdade. Exato. Eu não estou querendo enganar ninguém porque porque eu não sou do mercado do plástico. São discussões que você leva documentos e tá aqui. Tá aqui, ó. Cadê o seu? Exato. Basicamente por aí. isso. E, de novo, agradeço aí a abertura de portas, o convite e conte comigo. Quando tiver um tema aí que a gente possa contribuir... Vamos lá, eu conto com você na disseminação da informação do Instituto. Perfeito, vamos sim. Então, Ricardo, muitíssimo obrigado por ter nos visitado no nosso Pod Plástico, um especialista em polímeros, uma aula que você deu aqui para gente. Eu que agradeço. E a você que nos assistiu até agora, muitíssimo obrigado por ter ficado até o final. Aqui nós somos o Pod Plástico. Se você deixou seu se você gostou, deixe seu comentário, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu comentário também para a gente melhorar para o próximo. Aqui é evolução todo dia. A gente não tem problema nenhum se passamos uma informação errada e você acha que está errada e venha com o documento. A gente se retrata e o importante é que você tenha uma boa experiência desse lado aí. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.